Obrigado. Bom, pessoal, primeiramente agradecer a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o universo BIM, né, esse universo que expande aí para infinitas possibilidades dentro do mercado de AEC. E aí queria trazer essa visão, é uma visão que a gente vem construindo dentro de alguns projetos, unindo aí algumas coisas que eu já trabalhava em outras tecnologias, né, com outras tecnologias, e a gente vem cada vez mais unindo com os propósitos aí do BIM a questão da gestão dos ativos. Eu sou engenheiro mecânico, né, formação, também fiz segurança do trabalho e também tenho uma especialização em sistemas integrados, né? Como a Emerson comentou, atualmente sou gerente de projetos estratégicos aqui na FF Solutions e tenho aí especialização, trabalho há muitos anos, né, especialista por experiência, né, em saneamento. Também conheço bastante as soluções da Innovise, soluções da Autodesk, que são soluções para saneamento dentro do portfólio da Autodesk, e sou instrutor também do Build Lab, que o Emerson apresentou para a gente. Já participei em diversos projetos aí, eu destaco a implantação de GIS, né? Tive muitas experiências em implantação de GIS, em levantamento de campo, levantar dados, pesquisar dados, fazer captura de realidade, principalmente com tecnologias antigas, né? Ultrapassadas, topografia, etc. Sondagem de tubulações. Trabalhei bastante com combate a perdas de água, a monitoramento de esgotos, né, construção de modelos hidráulicos, a utilização da modelagem hidráulica e também na implementação de gestão regulatória. Mais recentemente, né, desde que vim aqui para a FF, comecei a trabalhar na implantação de BIM. Aí tenho quase completar daqui a pouco um ano que vim para esse universo de BIM e venho aprendendo bastante e oportunidade agora de compartilhar com vocês um pouquinho dessa visão que eu venho construindo. Nem o BIM, nem a gestão de ativos são novidades, né? Aliás, são práticas bastante presentes já no mercado, porém, essas práticas, usualmente elas são aplicadas com objetivos bastante específicos, né? Limitando a aplicação dessas tecnologias a geralmente alguma etapa do ciclo de vida do ativo, né? Então a gente acaba focando para resolver alguma necessidade, né? Então o BIM, via de regra, ele acaba entrando ali na etapa de especificação, né? Ou de projeto, de contratação. Então é um ponto onde normalmente é enfocado o BIM, mas as demais etapas acabam ficando de fora, né? E a gente precisa ter a leitura, né, de que o ciclo de vida de um ativo, né, ou de um ativo AIC, como ser específico aqui, né, de falar de um empreendimento ou de uma construção, assim como a vida humana, ele é extremamente complexo, né? Fazendo uma brincadeira aqui, a gente pode falar que a gente tem ativo que é abortado, né? Sofre um aborto, ou seja, ele foi concebido em outra gestão, né? E aí tem a vida interrompida logo no comecinho ali, estava tudo certo para construir e de repente para, né? Fica o esqueleto ou nem começa a obra, mas gastou um dinheirão e a gente tem o aborto do ativo, né? A gente tem o ativo não planejado, que nem uma gravidez não planejada, né? Nasce, não estava planejado, aconteceu e, né? Acaba formando ali o ativo por uma emergência, por uma necessidade de uma ocorrência. A gente tem também os ativos mal formados, né? O ativo mal formado é aquela criança que deu muito problema, né? Não teve os cuidados devidos nas fases iniciais, e aí dá um trabalho a vida inteira e muitas vezes a vida curta. Temos o ativo exemplar, né? O ativo exemplar é aquele que foi bem planejado, nasceu tudo bem, foi bem formado, é bem cuidado, consequentemente tem vida longa, é produtivo. Temos o ativo BBB, né?
falando na fase de BBB, aí a gente tem o ativo que nasceu sem grande importância, aí ganhou mídia e ficou famoso, né? Aí ele passa a ser emblemático, mas não tem lá grande relevância. Temos o filho de celebridade, né? Vive sob holofotes, né? De repente tem um pai importante ali, nossa, aquilo passa a ser o ativo mais importante da empresa, porque o criador foi fundamental. Essa brincadeira, né? Que quer dizer isso? Que a gente tem que olhar individualmente para cada ativo, né? Que a gente tem que entender a história de cada ativo, tem que entender que etapa da vida o ativo está e cuidar para que cada ativo, né, tenha é, a melhor resultado, melhor performance possível dentro da vida de ativo. E para isso é importante a gente ter a informação. Eu acho que a questão mais relevante, né, que eu trago aqui, quando a gente faz essa comparação com a vida humana, imaginem se a gente não tem informações da pessoa, né? Se a gente não sabe de onde veio, o que já sofreu, e a gente começa a fazer uma análise e definir a pessoa sem conhecimento, a gente é injusto. Com o ativo acontece a mesma coisa. A gente é precipitado, toma decisões erradas, faz a ação errada, né? E tem as consequências, né, de uma ação, às vezes, que vai desvalorizar o ativo, que vai estragar, né, vai diminuir a vida útil do ativo. Então, isso é importante a gente ter essa consciência, e, na verdade, isso daí já, o pessoal, não é nenhuma novidade, né? Mas a gente, via de regra, não consegue pôr isso em prática. A gestão de ativos, né, ela é uma coisa já super estudada, é praticada há muitos anos já no mercado de AEC, né? A gente tem, inclusive, uma norma de certificação em vigência, que é a ISO 55000, né? Essa norma ISO, ela foi lançada em 2014, né? Mas é baseada já em práticas anteriores, né? Como a norma inglesa, a PAS 55000 também, que é de 2004, enfim. São coisas que já têm um certo conhecimento no mercado e visa, principalmente, né, coordenar o ciclo de vida para que possa se extrair o maior valor dos ativos, né? Com atividades como avaliação de custo, monitoramento de desempenho, gerenciamento de risco, né? Ou seja, essas normas, né, elas nos orientam que a gente pode tornar, com algumas ações, os ativos mais produtivos e prolongar ao máximo a vida útil dos ativos, né? E essa norma também ela sugere, né, quais são as etapas do ciclo de vida do ativo. Obviamente, de uma forma mais genérica, mas a gente consegue separar, né, independente do tipo de ativo, essas fases, né, como concepção, a fase de projeto, construção, que são as fases CAPEX, né? E aí a gente tem as outras fases, como operação, manutenção, o descarte, que são as fases OPEX, né? As fases de custeio, né? E as fases CAPEX, as fases de investimento. E é justamente, né, quando a gente analisa esse fluxo, né, dessas fases, que a gente percebe onde a gente tem problema. Via de regra, as informações de cada uma dessas etapas, ela nasce e morre na etapa. Dificilmente essa informação ela flui através dessas etapas, né? Elas têm essa fluidez, essa conectividade entre as etapas que permita que a gente utilize a informação lá da concepção na operação, ou que a gente atualize a informação do projeto pela manutenção. Então, a gente vai descrever um pouquinho essas dores aqui, para que a gente possa mostrar como o BIM ajuda nesse processo. É preciso lembrar, né, que a própria natureza do mercado de AEC, ela tem uma complexidade, ela tem uma natureza que nos traz algumas dificuldades, né? Por exemplo, obras que você fica com
parte dos ativos cobertos, né, subterrâneos, que você não tem mais acesso àquele ativo de uma forma fácil para você ir lá e consultar a informação e resgatar alguma coisa que ficou perdida, ou mesmo serviços de importância significativa, né? Por exemplo, um prédio, né? Ele não pode ter falhas, né? Se uma falha estrutural pode significar ali um acidente catastrófico, né? Uma ponte, etc. Qualquer tipo de ativo que a gente esteja falando aqui. Outra questão é a ampliação da competitividade, né? A gente tem tido um aumento crescente da competitividade, inclusive com a entrada de iniciativa privada no mercado público, né? Ou mesmo a internacionalização. Então, a gente tem um aumento da competitividade no mercado, as crescentes demandas da mais recente onda aí, que é o ESG, né? O ASG, questões ambientais, sociais, governança, né? Então, a gente tem um mercado cada vez mais exigente nesse aspecto, e tudo isso leva à necessidade de ter investimentos vultuosos, investimentos cada vez maiores, para se construir, para se manter, para fazer as construções dentro das necessidades e das exigências presentes, né? E também, consequentemente, um planejamento cada vez mais detalhado, mais minucioso de um empreendimento, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que planejar cada vez melhor. É cada vez mais intolerável as falhas, os desperdícios, né? Os atrasos. Então, a gente requer que a gente tenha uma performance dos ativos praticamente impecável, né? Eles têm que funcionar com uma precisão, assim, vamos dizer, disponibilidade 365 dias do ano, 24 horas por dia, né? 10 minutos de falha, cada vez mais insuportável para a população. E não tem como a gente pensar em fazer tudo isso se a gente não utilizar a tecnologia, né? Hoje, sem a transformação digital do segmento de AEC, tenho certeza absoluta de que é impossível a gente chegar nesse nível de performance, de desempenho. E por isso mesmo o BIM tem ganho muita relevância, né? Tem ganho relevância em virar exigência na legislação, né? Uma das exigências ali que eu comentei, né, do mercado, é a utilização do BIM. E o BIM passa a ser um elemento super importante, porque ele talvez seja o único elemento transformador que vai permitir criar um fluxo de informações dos ativos, né, que vai permear toda a vida, todo o ciclo de vida do ativo de uma forma detalhada e individualizada. O BIM, né, que só para contextualizar, se tiver alguém aqui que não conheça muito, né, o BIM é Building Information Modeling, ou modelagem da informação da construção, é uma metodologia com processos integrados para a criação e uso e atualização das informações de uma construção. Então, a gente vai trabalhar para modelar isso, para modelar uma obra, um empreendimento, e para isso você vai precisar, né, da tecnologia ali, que normalmente é considerado apenas ali o uso do software ou do hardware, né? Mas a gente também precisa ter outros elementos ali, né? Então, a gente entra com a infraestrutura para assegurar que exista um fluxo da informação, o acesso à informação, que essas informações estejam protegidas, que as pessoas estejam capacitadas para usar as informações ou a tecnologia da forma adequada, né? Dentro das regras estabelecidas, que a gente tenha organizações estruturadas, né, com diretrizes, com padrões, com critérios, nível mínimo de informação, para que tudo
né, todo o ciclo de vida ali seja atendido, para que a gente tenha ali, como mencionado, os processos funcionando de forma colaborativa e interativa, com todos ali que tem interface com as informações ou com esses processos, né? E que tragam efetivamente a eficiência para o fluxo das informações da construção do empreendimento ou do ativo, né? Então, a gente olhar, não dá para olhar isso exclusivamente, como via de regra é feito, para uma etapa específica, né? A gente sempre precisa olhar para todo o ciclo de vida do ativo. A gente limitar, de uma certa forma, aquela informação. Se ela ficar limitada, ela vai acabar ficando obsoleta, ela vai acabar sendo perdida, e a gente não vai conseguir depois ter informações qualificadas para poder fazer o melhor, tomar a melhor decisão, ou fazer a melhor performance do ativo. O BIM, né, ele não é novinho também, não, né? Ele já tem aí alguns anos de estrada. Os primeiros conceitos de BIM surgiram há 50 anos, né? O conceito, efetivamente, do BIM, o nome BIM, né, a nomenclatura BIM, ela surge em 92, né? E desde ali da evolução a partir do CAD, né, o BIM vem desenvolvendo e vem ganhando maturidade e traz agora cada vez mais, né, a evolução da tecnologia permite a gente ter perspectivas e possibilidades cada vez maiores, cada vez mais impressionantes, né? A forma como a gente consegue usar esse sistema, essa metodologia e fazer, né, a gestão dos ativos de uma forma diferenciada. Aqui eu já acabei esquecendo de passar, né? A questão, né, essa maturidade, ela traz aí um universo bem complexo, né? E a gente tem ali inúmeras possibilidades, né, e caminhos para seguir pelo BIM. O BIM ele possibilita a gente criar muitas coisas, registrar muitas informações e achar o caminho crítico no meio disso aqui é o grande desafio, né? E o que eu provoco aqui, né, é a questão da gente criar um caminho olhando com ênfase no ativo gerado, né, para todo esse ciclo de vida. O problema é que quando a gente faz essa visão departamentalizada ou focada em alguma fase, né, a gente cria os silos de dado, né, aquelas ilhas de dados ali, onde o dado tem um propósito específico, né, e muitas vezes não alimenta as outras áreas, ou às vezes gera a redundância do dado, você tem o mesmo dado em diferentes sistemas, que gera divergência, que gera falta de credibilidade, né? E você começa a ter problemas gerenciais cada vez maiores pela falta do fluxo da informação, pela falta do uso inteligente dessa informação, né? Então, essa visão restrita, né, vamos dizer, essa limitação do uso da informação, ou a visão bastante restrita do dado, ele acaba gerando uma questão aqui, né, e vou explicar, tenho calma, né, eu não estou fazendo nenhuma crítica grave, eu estou fazendo uma analogia talvez meio grotesca aqui, mas eu diria que o BIM, né, ele tem um potencial gigantesco, como a comunicação, né, como a telefonia transformou a humanidade. Porém, a gente está numa fase em que a gente utiliza o BIM, né, como se fosse na fase da telefonista, que a gente depende ainda de ações individuais, às vezes para conectar as linhas, para fazer com que essa informação flua pela organização, né? Que a gente tenha o efetivo uso da tecnologia de uma forma disruptiva, mas, via de regra, a gente encontra um uso extremamente limitado.
Vou detalhar um pouquinho mais, né, tirando essa analogia. Não vamos me cancelar por causa da analogia, tá? No Brasil, né, assim, olhando o mercado que eu venho conhecendo, que eu venho me aprofundando, o BIM é usualmente implantado ali com foco nas fases específicas de pré-obra, né, projeto, contratação, e muito pouco usado nas outras fases, né? Ou seja, a gente tem a informação, mas a gente mantém aquela informação de forma local, né? E aí cada um olha para a informação que tem, e aquela informação fica restrita ali, a transferência de dado não acontece, então eu construo o modelo do BIM, passo para a obra faz a obra, se ela atualiza, ela não atualiza a informação anterior, depois isso é entregue para a operação, para a manutenção, e aí é se criado um cadastro paralelo, onde se ignora praticamente as informações originais e passa a se trabalhar com outras informações. As informações que podiam ser coletadas na fase da obra não foram coletadas adequadamente, então eu preciso fazer uma captura de realidade para resgatar informações. Enfim, o uso é restrito, né? A informação depende de alguém, igual, como eu mencionei, a telefonista, né? Embora a tecnologia esteja presente, já existia a tecnologia da telefonia, né? Era preciso alguém para conectar. Hoje a gente está fazendo a mesma coisa. E como fazer? Né? Eu acho que aqui a gente começa a ter uma visão já mais da evolução, e o BIM ele traz um elemento ali que eu acho que é um elemento talvez um pouco mais recente, né? Que vem amadurecendo uma velocidade bastante rápida, né? A gente vê a solução sendo melhorada a cada versão de uma forma significativa, é o CDE, né? Onde a gente pode ter os dados centralizados em um ambiente comum, que pode ser utilizados por todos, que pode ser utilizado de uma forma bastante abrangente, conectada. Né? Vou detalhar um pouquinho essa questão do CDE. Né? O CDE, ele quer dizer Common Data Environment, ou ambiente comum de dados, né? E é onde a gente centraliza todas as informações do BIM. Né? Então, todas as informações do BIM vão estar dentro desse CDE. Né? E podemos até trazer outras informações, ali onde a gente vai conectar. O que é importante a gente entender é que tem no ambiente comum, ao invés de eu trabalhar com, com linhas, vamos dizer, de ponto a ponto, né? Eu trabalho de uma forma conectada. Cada um acessa e busca a informação que quer no meu sistema, atualiza, e isso é sempre compartilhado com todos. Né? Não existe mais uma máquina em cada setor ali armazenando aquele dado, né? O proprietário do dado, não vou colocar lá porque se alguém mexer, se perder, né? Então existia aquele conceito antigo da preservação da informação ser responsabilidade de quem obteve a informação. E aqui é uma quebra de paradigma, né? Onde a gente consegue utilizar a informação de forma compartilhada por toda a empresa. Né? Isso a gente sabe, né, a grande diferença que faz quando a gente precisa, por exemplo, fazer uma revisão, que você depende de várias áreas. Né? Então, aquele processo tinha que circular por várias áreas, cada um assinar, protocolar. Né? Então, isso era feito, transformava de uma forma bastante burocrática. Hoje, com uma ferramenta dessa, você pode disparar ali fluxos, né, onde todos atualizam, e isso de forma colaborativa, é ágil, é registrada, é protegida, né, sem pôr em risco o, a informação do ativo. Né? Por que colaborativo? Né? O colaborativo é porque está na nuvem. Né? Então, a gente consegue colocar hoje na nuvem e compartilhar com toda a empresa, em qualquer dispositivo. Né? Então, consigo acessar do celular, do meu computador de casa, no computador da empresa, consigo ir lá, buscar a informação que existe do projeto, saber em que etapa do projeto essa informação está, né? Se eu posso editar, se eu não posso editar, ela é protegida, né? Ali ela tem um controle
de acesso, né, que não permite que eu faça algo, vamos dizer, errado, que eu não veja nada que eu não possa ver, e principalmente, né, que eu consiga atribuir para outras pessoas, deixar com que outras pessoas utilizem essa informação de uma forma controlada, sem correr risco, né, sem... E além disso, né, além de ter o controle de acesso, o controle de permissão, a gente tem aí também a questão do versionamento, né, onde eu consigo acompanhar o que cada um faz em cada etapa, consigo comparar para saber qual era a versão anterior, qual a versão atual, o que foi alterado, né? Então, ali claramente eu vejo a versão anterior com a versão nova e sei se aquilo foi modificado, quem modificou, né? Posso voltar na versão anterior, então eu tiro aquele risco, aquele medo existente de perder a informação, né? E passo a trabalhar apenas com o critério de proteção do dado no quem pode ver, quem não pode ver, quem pode baixar, né? Quem pode editar aquele dado. Então, esse é um aspecto bastante desenvolvido hoje em dia do CDE. Tem também a questão dos fluxos, né? Onde eu consigo criar dentro do CDE ali fluxos de revisão, de aprovação, que eu vou nominar as pessoas que são responsáveis por fazer cada etapa, né? Então, um documento ali que foi, ou um modelo que foi elaborado, né? Quem vai ser o revisor, quem que vai olhar para a parte, por exemplo, da elétrica, outro vai olhar para a parte da hidráulica, outro vai olhar para a parte da fundação, né? Então, quem são os revisores ali, ou quem é o responsável pela correção da informação, se aquilo foi feito, ele já tem um andamento conduzido pela própria ferramenta, né? E até uma aprovação final, o documento já fica disponibilizado, já é atualizado, então tem forma de você fazer isso cada vez utilizando mais recursos de automatização do processo. Um exemplo, né, que eu acho importante a gente colocar via de regra a gente vê, né, um projeto, uma obra entregue, a obra chega na operação e o cara da operação chega e fala assim, pô, mas eu não vi isso, está errado, né? Então existe uma crítica pós obra, pós entrega, né, que não tem mais como corrigir, né? E muitas vezes faltou a visão. Então, se você cria nesse fluxo e às vezes na burocracia pediu para olhar, não olhou, não teve tempo, né? Mas isso não tem o registro devido. Então, aqui você consegue criar o fluxo, pôr os registros, facilitar a forma de visualização, facilitar com que, se uma pessoa não possa ver, a outra assuma, né? Então, isso permite com que a gente tenha uma qualidade da aprovação cada vez melhor, cada vez mais controlada, cada vez mais ágil. Além disso, a gente pode fazer as anotações, né, das inconsistências observadas por cada um, quem é o responsável pela correção, se foi corrigido, se não foi corrigido, e tudo isso ficar registrado na base, de uma forma que você tenha o controle, né? Então, quando eu tiver um ativo, eu começo lá desde as primeiras fases, quando eu vou fazer a concepção, a armazenar aqui as informações da concepção, né, a pegar os documentos e fazer as anotações e fazer os ciclos de melhoria da concepção, e depois isso vai para o projeto, alimenta o projeto, e cada etapa dessa fica com tudo registrado ali, desde o fluxo de revisão, de aprovação, das inconsistências, das revisões feitas, né? Que eu consiga, né, resgatar eventuais problemas, que eu consiga observar ali para ter as lições aprendidas. Enfim, esse ambiente ele é extremamente interativo, né? Eu não preciso de fazer um curso extremamente avançado, que tenha um domínio, como, por exemplo, na época de CAD, né? A gente tinha que dominar o CAD para revisar um documento, né? Precisa entender o CAD. Hoje não, eu vou utilizar o browser da internet para acessar o CDE, ou seja, todo mundo usualmente utiliza um browser da internet para acessar tudo, acessa lá e ferramentas simples, intuitivas, né? A gente consegue
treinar a pessoa para navegar, para apontar as inconsistências, para fazer uma aprovação de uma forma bastante amigável, né? Bastante fácil. Não preciso mais ter um software instalado para cada um que vai utilizar. Então, isso é extremamente importante para a gente ter, né, um ambiente controlado, mas de uso ilimitado e facilitado. E essas características que eu mencionei, né, elas fazem com que o CDE seja a única aplicação que acompanha a vida toda do ativo, né? Então, quando a gente olha para todas essas fases, a gente vê que o CDE ele vai acompanhar cada etapa. Eu posso ir arquivando, armazenando as informações geradas ali no BIM, né, dentro das ferramentas BIM, e guardar tudo aqui de uma forma que eu consiga interagir com todas as fases, com todos os responsáveis, com todas as áreas envolvidas, né, de uma forma compartilhada, né? Abaixo aqui eu mostro algum exemplo da diferença. Eu olho uma ferramenta específica, por exemplo, se eu pego o Revit, né? O Revit ele vai ser usado em algumas etapas. Requer um conhecimento bem específico para utilizar a ferramenta, né? Então, se eu colocasse as informações aqui, eu vou restringir o universo de pessoas que vai utilizar e também quem vai utilizar. Quando eu utilizo o CDE, eu universalizo, né? Eu democratizo a informação, que eu permito com que várias tenham acesso, mesmo sem um conhecimento muito específico da ferramenta, e que ela possa participar desse processo de uma forma ágil, fácil. Enfim, sem querer esgotar o assunto, né? Esse assunto é extremamente amplo. Eu queria apresentar para vocês algumas aplicações, né? Alguns exemplos da fase da vida do ativo, né? Para a gente ver como isso fica de uma forma um pouco mais prática. Eu falei do CDE, né? Que eu acho que é um elemento determinante, principal ali, e aí as outras ferramentas, como que isso funciona na prática. Então, olhando para as fases dos ativos, para cada eu posso ter uma aplicação diferente, né? Elas estão conectadas de uma certa forma, principalmente por meio da informação que eu vou utilizar em cada etapa, mas eu posso acessar isso de formas bastante específicas, né? Deixa eu tirar a cantinha aqui. Opa, fiz besteira. Se eu usar para fazer uma aplicação na fase de concepção, né? Então, eu vou ali na fase de concepção do ativo, eu vou utilizar as ferramentas aqui de BIM, né? Por exemplo, o InfraWorks, e aí eu vou construir o cenário ali, né? Baseado em informações do que eu tenho disponível. Então, eu vou construir esse cenário para que ele seja o mais realístico possível para mostrar, né? De que forma que vai ter que ser o projeto, o que eu vou precisar interagir, o que eu posso reaproveitar, o que eu tenho que fazer, qual a condição atual, né? Da forma mais realística possível, e que eu consiga aí, a cada informação que eu adiciono a esse meu cenário, que eu consiga fazer interações, né? Então, por exemplo, terminei ali de fazer uma primeira versão da concepção e alguém me disponibiliza uma informação adicional, né? Olha, precisa ver se tem, demograficamente a área ali, ela não vai ter sobrecarga ou se tem infraestrutura disponível suficiente para atender essa demanda do que está se prevendo ali. Então, a gente consegue ir olhando e trazendo informações e fazendo diversas interações para que você possa chegar a uma versão final ali do projeto de concepção
e deixar isso tudo registrado. Que é importante você poder voltar no tempo e entender as decisões tomadas, né? E compreender, tirar as lições aprendidas, né? Putz, olha, a gente tinha orçado em 100 mil e gastamos 1 milhão, né? Onde que errou? Como que você faz essa análise retroativa, né? Então, se você tem a concepção, você consegue analisar e fazer um aprendizado, né? Fazer uma análise bem mais efetiva do que como normalmente acontece, aonde aquela informação da concepção ela fica completamente isolada, né? Afastada da realidade, né? Das pessoas que poderiam fazer essa análise. E isso permite com que a gente tenha uma evolução, um aprimoramento contínuo, né? Da forma como a gente vai trabalhar. Então, cada estudo que é feito aqui dentro da concepção, né, você pode reaproveitar ele e ir aprimorando a forma como você vai fazendo, se isso estiver conectado com o seu dia a dia. Quando isso fica numa caixinha, numa pasta, guardada num arquivo, na máquina de alguém, isso acaba ficando inacessível, né? Acaba sendo esquecido. Quando a gente vai para a etapa de projeto, aqui em projeto, né, a gente tem a questão que a gente utiliza lá as bibliotecas, os templates, né? Então, a gente cria padrões, a gente cria diretrizes para como vão ser estruturados esses documentos, para como vai ser estruturada a informação dentro dos modelos ou dos documentos, para que você possa extrair essa informação, para que você possa utilizar essa informação posteriormente ou com integração em outros sistemas, né? Para que você possa ganhar agilidade na produção dos desenhos e que você possa assegurar que está sendo tudo feito dentro de alguns critérios, de algumas regras já pré-estabelecidas. Quando a gente consegue fazer isso, além da produtividade, a gente ganha tremendamente na qualidade daquilo que a gente está fazendo, né? Então, isso talvez seja o uso mais difundido do BIM, a coisa mais comum, né? Não é talvez uma grande novidade, mas o que é importante a gente conceber, e que dificilmente a gente vê isso, é que aqui é onde a gente precisa colocar os dados relevantes para toda a vida do ativo. Se eu não coletar aqui, se eu não começar a coletar aqui, quais são os dados importantes para a vida do ativo, lá para frente, quando eu for tentar resgatar, aquele dado não foi coletado, né? Na obra eu não sabia que era para coletar, no projeto eu não sabia que era para coletar, quando chega na fase lá que está tudo pronto, é muito mais difícil eu tirar lá, abrir a parede para descobrir como que foi o eletroduto instalado, como que foi a tubulação enterrada, enfim. Tem inúmeros exemplos ali de coisas que ficam complicadas depois que você terminou a obra, você precisar recuperar aquela informação. Então, aqui é onde você vai estruturar o nível de informação que você vai ter em todo o ciclo de vida do ativo. Aqui, né, a gente fala especificamente do ativo, mas muitas vezes é preciso você ter um detalhamento sofisticado, precisa olhar o ativo, precisa olhar quais são os materiais que foram utilizados na construção daquele ativo, quais foram os métodos construtivos, quais foram os testes realizados, né? Aquele ativo, depois que ele terminou a obra, que ele foi imobilizado, qual que é o número do imobilizado que está conectado com aquele. Então, você pode utilizar dentro desse modelo, né, e começar a fazer o link das informações que vão ser utilizadas por toda a vida do ativo, né? É como se fosse ali um cartãozinho falando que doença já teve, que vacina tomou, que escola estudou, qual a nota tirou, se foi bem em ciência, se foi bem em matemática, né? A gente consegue ter a visão da vida inteira de projeto, né? Quando eu tenho ali o enriquecimento das informações da fase de concepção,
e eu faço o projeto com os recursos tecnológicos disponíveis, eu consigo fazer diversas análises já muito mais realísticas, né? Aprofundadas, onde eu consigo fazer análises, observações, né? Muito reais se aquilo que eu estou projetando está correto, né? Ou não. Se eu vou ter alguma interferência ou não. Então, essa capacidade do BIM, alimentada da forma correta, né? Ela vai permitir você fazer análises cada vez mais refinadas, cada vez mais realistas, do, do, do que você está projetando. Já utilizando, né, a informação da concepção, mas também utilizando informações da operação, da realidade da manutenção, né? Então, quando eu resgato essas informações e elas estão conectadas, eu consigo criar um cenário muito mais real para eu fazer um estudo ou um projeto. Outra coisa também, né, eu consigo ir conectando, chego na fase da obra, né, então na fase da obra eu posso conectar a obra com o meu planejamento, né? Então, pegar ali o meu cronograma de obra e olhando etapa por etapa para ver se a logística, qual a melhor logística para fazer aquela obra, né? Quais são as fases, qual a correlação entre as diferentes fases da obra, o que eu vou gerar de desperdício, né? Se eu pular por uma fase para frente, por uma fase para trás, quanto tempo eu vou perder. Então, eu consigo analisar a fase da construção, né, de uma forma bastante detalhada, bastante enriquecida, né, utilizando as informações do BIM com as informações do cronograma, né? Isso é bastante usual no BIM. Agora, ter essas informações registradas, guardadas, né, elas vão ser extremamente importantes para que eu possa fazer lições aprendidas, para que eu possa aprimorar os meus projetos e conseguir resgatar de uma forma ágil as experiências anteriores, né? Ou também para que isso seja preciso, para que isso seja efetivo, né? Que eu tenha um cronograma representativo, que eu possa utilizar todas as informações de uma forma ágil. Outra coisa que também é bastante importante na fase de obra, né? É a gente poder trazer as informações de custo da obra, né? Então, olhando não só as etapas, mas como custo. E uma coisa que eu não posso deixar de falar também é eu não só fazer a obra, como eu atualizar as informações daquilo que eu atualizei no projeto, né? Então, existiu uma árvore ou uma sarjeta que não estava prevista ali e eu tive que fazer um pequeno desvio do percurso da tubulação que estava enterrada ou que eu tenha que mudar a posição de um poste. Isso tem que ser atualizado no projeto, né, em fase de obra, e que eu consiga saber que houve aquela alteração e por que houve aquela alteração, né? Que o as-built não seja simplesmente um projeto carimbado, né? Isso é extremamente importante para que a informação que vá no ativo possa ficar claro que houve uma alteração em fase de obra e que na fase de operação a informação não vai estar, vamos dizer, desconectada ou errada, como via de regra a gente encontra. Olhando já mais para a etapa de operação, a gente tem cada vez mais os conceitos aí dos gêmeos digitais, né? Então, o gêmeo digital, ele é uma representação bastante fiel à realidade, né? Onde eu consiga não só ter o desenho, mas conectado com informações em tempo real. E essa conectividade das informações em tempo real vai permitir a gente saber se o que precisa ser feito, né? Quando precisa ser feito, ter uma coisa que a gente chama de preditividade, né? Você consegue ser preditivo.
prever o que vai acontecer, e também prescritivo, que é definir o que precisa ser feito antes daquilo acontecer, né? Então, isso é uma coisa que essa realidade, essa capacidade de representação da realidade, o gêmeo digital te traz. Para você ter um gêmeo digital, é fundamental que tudo isso que eu falei anteriormente seja bem feito, que a gente consiga ter a atualização da informação da obra, as informações de projeto que são importantes para estar presente nesse momento. Se eu começo a ter um modelo, né, um desenho pouco representativo da realidade, ele não é um gêmeo, né? Ele é um esquemático digital ali que não tem grande serventia. Então, a gente precisa dessa representatividade. Outra coisa que é importante é que eu consiga ter rastreabilidade, né? Quando eu falo em rastreabilidade, eu eu preciso ter aqui a capacidade de olhar ali um determinado equipamento, uma determinada instalação que eu fiz em um local, e eu consiga saber resgatar né, por exemplo, eu tenho um motor em uma determinada estação ali, uma estação elevatória. Vou resgatar aqui para o saneamento, que é a minha praia. Então, se eu tenho ali um motor dentro de uma elevatória, e por uma questão operacional, né, eu tive um problema no motor, tive que substituir o motor, eu tinha um motor lá de 20 cavalos, mas no estoque eu só tenho um de 30 cavalos, substituí o motor, resolvi o problema na operação. Quem, depois disso, vai saber que, originalmente no projeto, o que tinha sido concebido é um motor de 20 cavalos, né? Via de regra, passou 6 meses, trocou então a pessoa que fez a troca, dificilmente você resgata isso. Precisa ir lá na OS, né? Essa OS normalmente está vinculada num sistema que não está de fácil acesso. Você nunca mais vai saber que aquilo foi trocado e vai ficar com o equipamento mal dimensionado, né? Então, essa questão da rastreabilidade ela é super importante. Então, eu preciso, em fase de operação, resgatar a informação de projeto. É fundamental para que eu consiga olhar a concepção e definir a melhor forma de atuar. Outra aplicação bastante usual na fase de operação são as integrações com outros sistemas, né? Então, integrar com o SAP, né? Mas a mais avançada, indiscutivelmente, é a integração com os sistemas GIS, né? O GeoBIM. O GeoBIM permite com que a gente traga para um ambiente já bastante utilizado, bastante arraigado aí principalmente no mercado de utilities, né, onde você tem a visão ali geográfica das instalações, né, mas que você consiga trazer a informação detalhada das edificações, né, e principalmente que você consiga fazer a atualização das informações de forma integrada. Ou seja, quando eu atualizo o meu projeto, eu atualizo o meu GIS. Eu não preciso ter atualizações redundantes, vou atualizar no CAD, vou atualizar no ArcGIS, vou atualizar no QGIS, né? Então, os sistemas de geoprocessamento, às vezes, eles têm várias interfaces ali, você vai ter 3, 4 ferramentas, e normalmente você precisa atualizar as 3, 4, né? Tem que atualizar o Crooki, tem que atualizar no CAD, tem que atualizar no... Consequência disso é que não é atualizado, né? Você tem várias falhas que não são atualizadas. Então, eu permito o acesso à informação no ambiente GIS, das informações do BIM, e permito com que a atualização do BIM seja automaticamente refletida dentro do GIS, né? Isso traz uma economia, uma agilidade, uma praticidade muito importante para que a gente consiga transformar esse processo, esse fluxo da informação em algo mais efetivo. Deixa eu ver o horário, como que eu estou aqui. Tô mais 5 minutinhos aqui para a gente finalizar. A parte de manutenção, aqui eu trouxe um exemplo de uma captura de nuvem de pontos, né, que seria, na verdade, uma inspeção para a gente avaliar
a qualidade do pavimento, né? E você pode ter uma filmagem, você pode ter fotos, um relatório fotográfico, enfim, uma série de formas de você fazer ali a captura da realidade, um diagnóstico, né, do sistema, e definir o que está fugindo do padrão estabelecido, né? Então, você consegue fazer, por comparação entre projetado e observado, e chegar à conclusão de que existe uma necessidade de intervenção. Isso é cada vez mais usual e cada vez mais fácil de se fazer, né? Requer cada vez mais a intervenção humana, cada vez menos a intervenção humana. E aqui, né, a gente pode sofisticar esse tipo de análise trazendo outras questões, como a gestão de risco, né? Então, eu posso, ali, dentro da manutenção, trazer uma visão de gestão de risco, aonde eu vou definir critérios de qual a condição atual, né? Pegar todas aquelas informações que eu coletei lá, desde projeto, de condição meteorológica, de tipo de superfície, e eu vou trazendo todas essas informações para dentro de um sistema decisório que me permite definir qual é a minha tubulação que tem o maior risco. O maior risco, dependendo da consequência da falha ou da probabilidade de ocorrer uma falha, qual a minha instalação que precisa ser pintada antes, qual a minha bomba que precisa ser retirada para ser feita a manutenção, qual o elevador que está com o maior risco, né? Então, eu consigo criar critérios, né, dos ativos, mapear isso e trazer para dentro de um algoritmo que vai me trazer uma visão de risco, olhando individualmente para cada ativo, individualmente para cada instalação, né? Imagina que eu tenho lá 2.000 escolas e eu preciso saber qual que eu preciso agir antes em termos de uma manutenção do telhado ou de pintura, né? Como que eu faço isso? Então, eu posso usar as informações que eu disponho das edificações para saber a área, o custo, para saber que condição está, e aí eu tomar a melhor decisão de qual a primeira que eu preciso fazer a pintura, por exemplo, né? Enfim, a gente tem um universo gigantesco aqui de possibilidades, né? Eu dei alguns exemplos, e o que eu destaco, né, é que é fundamental que a gente consiga integrar as informações, né, de todas as fases do ativo. E a melhor forma de fazer isso, eu não tenho a menor dúvida, que é através do BIM, né? Ao longo desse ano aí eu vim observando, vim vendo construções, e isso é cada vez mais evidente, né? A gente ter o CDE e ter as informações dentro de um modelo bem planejado, bem concebido, ele vai permitir com que você tenha muito mais possibilidades do que o que eu mostrei aqui, né? A informação pouco utilizada, ela torna-se obsoleta, independente da qualidade dela, né? Se eu pegar um guia de rua hoje em dia, por melhor que seja o guia de rua, ele está desatualizado, ele não é mais usado, né? Em compensação, um Waze, um Google Maps, eles estão, como todo mundo utiliza, qualquer problema já é rapidamente apontado e ele está sempre se atualizando, né? Então, aquilo que é pouco utilizado vai perder função, vai perder importância. Então, a gente precisa fazer com que a informação de todas as fases do ativo estejam agregadas, estejam disponíveis para que possam ser utilizadas, e elas sendo utilizadas, elas se tornam importantes e elas vão se transformar em coisas confiáveis, que vão permitir você ter ali performance adequada do ativo, conseguir extrair a melhor decisão para o que fazer com aquele ativo, de como fazer a manutenção do ativo, e por fim, atingir ali os objetivos maiores que a gente coloca lá no fim, né, que é prolongar a vida do ativo, extraindo a melhor performance possível de um ativo, que é o objetivo de toda empresa, no fim das contas ali, né? Talvez não seja para uma empresa necessariamente de ativo, né? É isso. Mas você quer que, por exemplo, se você tem um prédio, que aquele prédio não te dê problema durante o máximo de tempo possível, né? Então, essa é
essa gestão de ativos junto com o BIM e a melhora significativa das informações, do acesso às informações, vai te trazer essa possibilidade. Então, eu queria agradecer e colocar à disposição aí para perguntas, né? E espero ter contribuído aí um pouquinho com a visão do que eu venho adquirindo nesse último ano. Obrigado. Obrigado, Paulo. Tivemos aí uma grande aula com o Paulo a respeito aí do uso do BIM no ciclo de vida do ativo. Então, conseguimos dimensionar aí muito mais das aplicações do BIM, né, e como que a gente pode utilizar e trabalhar, né, com essa metodologia que é tão importante e tão presente aí para o nosso setor. Enquanto o Paulo falava, eu trouxe aqui, peguei aqui alguns links aí para ficar de apoio também para quem quer entender um pouco mais sobre BIM, para quem quer imergir um pouco mais sobre o BIM. A Build Lab Academy, que a gente apresentou no começo, tem um curso gratuito de introdução ao BIM. Acabei de mandar aqui no chat, tá um curso aí que a gente tem muito completo aí para a introdução do BIM. Né? O palestrante, o instrutor desse treinamento é o Wilton Catelani, que é bem conhecido aí no nosso setor, então tenho certeza que para quem quer conhecer aí, se aprofundar mais sobre o uso do BIM, conhecer um pouco mais da metodologia, o nosso curso gratuito consegue te ajudar nesse sentido. E adicional a isso, a gente tem a jornada, essa jornada ela já não é gratuita, é uma jornada paga, que chama Jornada de Conceitos BIM. Tá? Essa jornada ela vai aí adicionar, ela conta com 3 cursos completos para esse começo de BIM, então tem o curso de introdução ao BIM, tem o curso de implementação BIM, que é com o Diego Faria, nosso diretor aí de serviços profissionais e Autodesk Expert Elite aí mundialmente, e também tem o curso de gestão de mudança, né? Então, quando a gente aplica o BIM, como que a gente vai gerir toda essa mudança dentro da companhia? Então, tem um curso aí também preparatório para ajudar, né, durante o processo de implantação do BIM, você entender como que você pode gestionar essa mudança, como que você consegue trabalhar com as pessoas, com as equipes e fazer uma implantação bem sucedida. Tá? Então, fica a dica e o link aí desses 2 cursos, né, o curso de introdução ao BIM e a jornada de conceitos BIM, para quem quiser entender aí, se aprofundar ainda mais no BIM e tudo mais. Indo aqui para perguntas, antes de ir para a pergunta, pessoal, vou deixar aqui também para vocês o link da nossa pesquisa de satisfação. Então, é muito importante que vocês respondam essa pesquisa, ela é bem breve, bem sucinta, para a gente poder coletar de vocês feedbacks e como que a gente pode melhorar e trazer aí também outros assuntos, outros temas para próximos eventos ao longo desse ano. Tá? A Angélica aqui, que é nossa especialista de eventos, ela já vai soltar aqui para vocês no chat, é só clicar no link e vocês respondem a nossa pesquisa de satisfação, que também será enviada para vocês aí em breve por e-mail. Indo aqui para as perguntas, Paulo, a gente tem uma pergunta aqui do Marcos Romano, que está sempre presente aí com a gente nos eventos e webinars, e ele fala que pode falar um pouco sobre sustentabilidade com o uso do BIM? Oi, Emerson. Não me julgo talvez a melhor pessoa para responder esse tipo de pergunta de sustentabilidade do BIM, mas assim, o que eu posso dizer é que a indústria RC é uma das campeãs de desperdício, né? A gente tem muito desperdício e olhando especificamente para algumas etapas ali, né? Quando eu brinquei ali, eu falei, por exemplo, a forma de concepção, então a gente ter ativos melhores planejados, fazendo as simulações, né? Então, quanto mais informação você conhece do ativo, melhor a análise que você vai fazer do ativo, melhor a condição de sustentabilidade daquele ativo, desde a redução do desperdício na fase de obra, né? Assim como também na melhoria da forma de operação. Então, você consegue planejar operação mais sustentável e manutenções mais, vamos dizer, mais efetivas, que protejam melhor o equipamento e evitem mais desperdícios ou redução da vida útil, né, deterioração,
ou até mesmo um impacto indevido na utilização do ativo, né? no descarte do ativo. Enfim, a gente tem ali, como a gente olha para a fase do ativo, a gente tem diversos aspectos que podem ser utilizados com relação à sustentabilidade, mas certamente ter informação, que é o que eu prezo aqui, que é o que eu tenho colocado, é o ponto fundamental para você poder fazer análise e conseguir ter resultados muito mais sustentáveis. Obrigado, Paulo. A Letícia Légio, que também está acompanhando aqui o webinar, ela fez uma pergunta que acho que a resposta vai ser um pouco curiosa e estou um pouco ansioso para ver como que você vai responder a pergunta, Paulo. Ela pergunta que acredito que o custo-benefício do bem é inquestionável. Qual o tempo de implantação deste sistema? O tempo de implantação ele é muito menor do que as pessoas imaginam, né? A gente pode ter ações bastante imediatas com o uso do BIM. O que é importante é que você tenha, ao iniciar a decisão de implantar o BIM, né, que seja feito um bom diagnóstico para se definir, para se tomar decisões importantes ali de quais são as estruturas, né, o que vai ser, o que vai estar no BIM, e estando no BIM, quais as fases ali que eu mencionei, que vocês vão querer que esteja no BIM, e a partir dali se criar um plano de curto, médio e longo prazo de implantação do BIM, né? Esse planejamento de curto, médio prazo, ele vai ser variável de acordo com de organização para organização, mas certamente ali com software, hardware presente, uma capacitação preliminar, um diagnóstico bem feito e ali as primeiras ações deliberadas, né? A gente já consegue colocar algumas etapas daquilo que eu descrevi rodando já de forma bastante imediata. Em menos de 6 meses, você pode começar a ter resultados aí já da utilização do BIM. Obrigado, Paulo. A última pergunta aqui para a gente poder encerrar é da Isabel Santana. Ela diz, bom dia, tem algum conselho para fazer o plano de ação de implantação BIM em empresa de saneamento? Esse é seu tema aí de expertise. O plano de ação de implantação BIM na empresa de saneamento, né, a gente está exatamente baseando essa apresentação eu acho que uma das coisas mais fundamentais no plano de implantação é olhar para as fases dos ativos, né? As empresas de saneamento requerem cada vez mais a visão sobre o ativo. Então, você ter lá na fase de concepção, quais os ativos que vão ser formados, né? Você está na fase de projeto, que ativo que vai ser construído. Depois, na fase da obra, você saber, você está entregando ativos, né? Normalmente o pessoal, vou entregar a estação elevatória, vou entregar uma estação de tratamento. Dentro de uma estação, você tem inúmeros ativos, né? Você tem diversos ativos. E é importante você olhar para cada ativo, porque cada ativo ele tem uma necessidade específica. E aí, depois, você conhecendo cada ativo, você vai conseguir ter uma gestão de cada um desses ativos de uma forma muito melhor na operação, na manutenção e, principalmente, com todas as informações coletadas. Outra coisa que é importante é você definir quais são as informações que você vai precisar para que na concepção das diretrizes, das bibliotecas, né, o que vai ser, o que é importante ter dentro do BIM de informação dos ativos para que você não chegue lá na frente na operação e não colocaram isso, e não colocaram aquilo, né? Então, a riqueza de informação ela vai ser extremamente benéfica para você poder fazer uma boa implantação do BIM numa empresa de saneamento. Obrigado, Paulo. Acho que complementando aí um pouquinho dessa pergunta da Isabel. Isabel, no nosso site a gente tem bastante conteúdo aí voltado para saneamento. Temos ali algumas gravações de eventos passados com grandes empresas aí de saneamento que são clientes aqui da FF. Então, se você quiser, pode acessar essas gravações desses eventos e lá você vai poder conhecer um pouco mais de caso de sucesso, né, de como essas empresas estão aí caminhando com todo o processo de implantação BIM, como que está o estado da arte realmente aí de transformação digital nessas principais empresas aí de saneamento, não só aqui em São Paulo, né, como é o caso da Sabesp, que é um desses casos que a gente tem
nesse evento, mas outras concessionárias aí de saneamento que a gente atende de outros estados aqui no Brasil. Tá? Então fica a dica aí, se você quiser conhecer, entrar lá no nosso site, acessar essas gravações, com certeza fica aí um conteúdo muito rico e bem vasto para você poder conhecer. E também, se quiser falar aí com o nosso time de especialistas, aí a nossa equipe vai estar aí totalmente disposta para conhecer um pouco das necessidades da sua empresa, como que a gente pode aí apoiar vocês ao longo desse processo. Paulo, a gente não tem aqui mais perguntas, deixa aqui esse momento final, caso você queira completar com alguma coisa, deixar aí alguma observação final, alguma palavra final para os participantes. Temos aqui bastante elogios aí sobre a sua apresentação. O momento aí fica para você. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Acho que é um tema bastante... motiva bastante, né? Bastante interessante. Eu acho que a gente tem que criar cada vez mais essa possibilidade da gente discutir o tema e melhorar a visão brasileira aí do mercado brasileiro de AEC com relação à gestão dos ativos, à utilização do BIM de uma forma cada vez mais aprofundada, né? E a gente atingir níveis de excelência que a gente normalmente admira em outros países, né? Eu acho que a gente tem total condição de fazer grandes aplicações, como já existem algumas, né? Tem algumas que são surpreendentes aqui, que a gente fica muito na frente de empresas de fora do Brasil. E eu acho que alguns mercados, o saneamento, por exemplo, está caminhando para isso. Espero que tenha contribuído aí, de alguma forma, com quem assistiu. E meu abraço, muito obrigado aí a todos. Obrigado, Paulo, para todo mundo que participou aí do webinar. Muito obrigado pela sua participação. Só reforçando alguns avisos, tá? Todo esse material vai ser compartilhado aí com vocês pelos próximos dias, tanto a apresentação do Paulo quanto a gravação que a gente está fazendo aqui do webinar. A gente vai enviar isso para vocês por e-mail. Até o final do dia, vocês também vão receber a nossa pesquisa de satisfação. Então, a gente conta aí também com o apoio de vocês para responder a pesquisa, e tudo que vocês responderem, a gente vai coletar aqui com a equipe de marketing para aplicar aí em eventos futuros, sejam temas e tudo mais. E fica também aí os links de ajuda e apoio, né, de conteúdo para vocês poderem entender mais sobre o BIM, o nosso curso de introdução ao BIM gratuito da Build Lab Academy, a jornada de conceitos BIM, essas gravações aí de eventos que a gente tem voltado especificamente para saneamento. Então, temos aí muitos materiais para apoiar vocês nesse processo de transformação digital e de conhecimento e evolução aí profissional, tá? Então, encerramos por aqui, esperamos vocês aí nos nossos próximos eventos e muito obrigado pela participação.